Vamos. Hoje é o capítulo 8, né? Então eu vou pedir aqui. Eu não tenho como fazer a prece, eu vou pedir a Itamar para fazer a prece, porque eu tenho que ficar olhando para permitir as pessoas. Faça a prece, Itamar, por favor. Ok. Vamos silenciar nossos corações, elevar nossos pensamentos a Deus e orar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós somos médios, questão item 159 do livro, do próprio livro dos médios, todo mundo é médio. Então significa que é conhecer a nós mesmos. A cada faculdade, a cada possibilidade, nós estamos conhecendo a nós mesmos. E para que nós estamos nos conhecendo? Para entendermos aquela frase de Jesus: vós sois deuses. E a gente duvida. Ou a gente tem plena certeza disso? Ou nós vivemos como deuses, tendo consciência de que podemos fazer tudo o que Jesus fez e um pouco mais? Mário talvez já consiga fazer bem próximo do que Jesus fez. Eu ainda estou longe disso, né? Então, Eu também. Itamar, olha, o pessoal tá aí todo humilde, né? Tenha certeza que eu não estou longe. Mas já estamos caminhando, e esse longe perto também são conceitos muito relativos. É muito interessante, porque é um caminho que não tem fim, infinito. Né? Quando Jesus fala, eu sou um caminho, quando a gente pensa no caminho, a gente olha para frente, a gente não vê o fim. Quando a gente olha para trás, a gente também não vê o fim. Então, é o estudo, como diz a Teresa, que a gente vai ler, vai reler, vai ler, vai reler, e isso a gente vai incorporando e descobrindo possibilidades diferenciadas. Hoje, abrindo o capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível. Nós acabamos aí o 7º, que eu que comecei, né, Mara? Que é a bicorporeidade. E ele vai citar um item que está no item 116. Eu não me lembro se eu falei especificamente sobre este exemplo do senhor que tinha uma tabaqueira que cheirava rapé, uma mulher que estava... Falei, né? Então, ele vai retomar esse processo, que aí provavelmente o Mário vai continuar,
a partir do item 128, de forma aprofundada, com a explicação dos espíritos superiores, especificamente São Luís, sobre como aconteceram aquelas circunstâncias. Então, aqui a gente não está discutindo se aparece ou não aparece espírito, se é, se não é espírito. Isso nós não temos mais dúvida. Isso, para a gente, é fato consumado. A nossa questão é entender como isso acontece. Porque se aquele espírito fez, nós podemos fazer. Nós temos em nós as potencialidades de realizar a bicorporeidade e o que nós podemos chamar hoje de materialização de objetos para aquele que está nos observando. Então, a gente pode fazer isso. Isso é fato. Na medida em que a gente vai aprendendo, como a gente estivesse aprendendo uma receita de um alimento. A gente vai na teoria, 2 colheres disso, 3 daquilo, deixa descansar, bota no forno, aquece. Nem sempre da primeira vez sai do mesmo jeito. Sai muito bom, ou sai com mais salgado ou menos salgado. Mas se a gente não estudar, não saber a receita, a gente não vai pegar. Até na comida fala, pegar a mão, né? É uma coisa que não consegue se ensinar. Eu fico sempre pensando nisso quando falo assim, 2 pitadas de sal. Qual a quantidade que é uma pitada de sal? Vai depender de cada um. Tem gente que pega com 2 dedos, tem gente que pega já um montinho já com todos os dedos, e vai ser uma coisa que só o tempo, só a prática, só o exercício vai sedimentando isso dentro de nós. Então, o laboratório do mundo invisível, ele não é uma manifestação especificamente mediúnica, como nós estudamos na transfiguração e na bicorporeidade. Não é uma manifestação anímica, do ânimos, do nosso ser, do nosso espírito, especificamente do nosso perispírito. Não é. Mas é uma explicação de um processo de aparência, de aparecimento, de materialização, de bicorporeidade, de como os espíritos se apresentam no plano espiritual. Isso causa muitas dúvidas. Por quê? Que tipo de roupa o espírito usa desencarnado? É uma pergunta, a gente já pensou? Ou eles andam desnudos? Será que existe loja que vende roupa? Será que existe estilista no plano espiritual que desenha roupas? Como que se dá os trajes? A gente tira o traje para lavar, como a gente usa aqui no corpo físico? Quais são os processos de semelhança entre o que a gente usa aqui e o que os espíritos utilizam e que nós utilizamos, sempre lembrando disso, né? Porque nós estamos falando de nós também já fomos desencarnados. E daqui a pouquinho nós vamos estar chegando lá de novo. Lá, a gente fala assim, aqui, né? É apenas uma questão de vibração diferenciada. Então, este laboratório, o Kardec vai trazer para nós uma parte bem científica do espiritismo. Porque ele vai demonstrar quais são os meios que os espíritos se utilizam para se vestirem. Agora, antes deste processo específico, ele levanta algumas questões naturais da nossa vida. Por exemplo, então a gente aparece no plano espiritual, depois de desencarnados, com a mesma roupa que a gente desencarnou. Então, se bota um terno, lá geralmente, ou uma camisa de manga comprida, né? Para enterrar, se for um homem, se for uma mulher, um vestido, e a gente vai aparecer no plano espiritual com essa roupa, a gente leva essa roupa para lá, foi um primeiro tópico, uma primeira hipótese. O Sr. Benigno está falando que não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, ele faz uma outra consideração muito interessante também sobre esse processo, que se pode considerá-lo como fazendo parte do indivíduo, o que não ocorre com os objetos acessórios. Ou seja, se, partindo do pressuposto que nós levamos para o plano espiritual a roupa que nós temos, se ela fizesse parte da gente,
os objetos que se utilizam não fazem parte. E aí, a teoria que explica o vestuário não explica os objetos. Uma bengala, um chapéu, um óculos. Isso nós temos diversos exemplos. A Dona Ivone, eu vou citar bastante ela aqui, porque tinha uma mediunidade pujante e foi a primeira que fez autobiografia. Ela escreveu 2 livros sobre a sua mediunidade, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, de forma bem prática e com uma base doutrinária muito intensa, citando sempre Kardec e os clássicos do Espiritismo, Leon Denis, Alexandre Aksakoff, William Crookes, Ernesto Bozano e tantos outros que compõem, que o Mário aí é um fervoroso estudioso desses processos que eu já sei. Então, o que ela diz? Que ela percebia alguns espíritos que chegavam assim próximo ao seu ombro, quando ela estava lendo um livro, e colocava os óculos para ler melhor. Olha que interessante. E isso parece assim, poxa, é muito simples, mas é muito profundo. Por quê? Porque quando a gente desencarna, nós não mudamos completamente o que nós somos. É lógico que a gente perde o corpo, mas existem algumas coisas que não estão no corpo. E o que nós levamos que não estão no corpo? Eu vou dar 2 exemplos. Um chama as emoções. Os apegos às circunstâncias, aos locais, às pessoas. Né? Porque quando Francisco de Assis, lá na Praça de Santa Maria Maior, entrega a roupa dele, e ele fala assim, desfez de tudo que é material, esse é um processo. E o desapego às pessoas? Ao meu filho, à minha esposa, o meu marido, a gente sempre faz isso. E como que desapega disso? E uma outra coisa que tem, chama hábitos. O que é o hábito? É uma repetição constante que a gente faz durante toda uma encarnação. E aí tem um adágio popular que o hábito faz o monge, né? Então, na medida em que a gente vai repetindo, ou aqui em Minas diz assim, o uso do cachimbo faz a boca torta. Então, você bota o cachimbo uma vez, ela não entorta a boca não, mas 1, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, aquilo vai incorporando. E aí o que acontece quando a gente desencarna? Nós levamos os nossos hábitos. No caso desse espírito, ele então usava o óculos para enxergar melhor, para acompanhar a leitura da Dona Ivone. E, como disse a Itamar, na oração dela, no início da nossa palestra, como nós estamos nos preparando com os nossos hábitos, os nossos desapegos para a desencarnação. Porque vai acontecer. Ninguém fica para sementinha. Né? Por isso que a gente estuda o Livro dos Espíritos. Por isso que estudar o Livro dos Médiuns é estudar nós mesmos. E aí a gente vai lembrar o primeiro livro da série André Luiz, O Nosso Lar. Acho que é neta, da mãe do Lísias. Mário me corrige porque ele é mais estudado que eu. Eu acho que é a neta. Que ela, eu acho que tinha uma tuberculose, alguma coisa do pulmão. Lá, já desencarnada, ela ainda tossia, né? Ainda tinha resquícios. E o André Luiz pergunta para a avó dela, né? Para a mãe do Lísias. E ela disse que são o quê? Processos automáticos vinculados ainda a uma doença que tinha no corpo. Ela não tem mais essa doença. Olha como o processo mental é fundamental nas nossas... É a base da nossa vida. E a pandemia, e o século XXI, e o mundo de regeneração, nos traz que nós devemos investir no estudo da mente. A mente é um órgão psíquico do perispírito. Pensamento e vida. Do Emmanuel. Ele diz, e está no livro que chama Pensamento e Vida também, né? É um livro pequenininho, muito bom. Não, Roberto, eu só citei esse que é baseado em sua fala, quando você fala, o pensamento modela a vida.
Então, é isso que você está falando, do hábito e tudo. Não é vida e pensamento, é o pensamento e vida. Na verdade, é uma via de mão dupla, né? Porque o pensamento também fomenta a visão que a gente tem da vida. E a vida também nos auxilia num processo de mudança de pensamento interno. Eu creio que na vida tudo é muito dinâmico, né? Agora, que a base, que o estudo do pensamento, como nós estamos vendo aqui, que vai estruturar lá, é como a gente estivéssemos preparados para uma grande viagem para o exterior e estamos treinando. Como é que ela lá é frio? Então nós vamos tecer, nós vamos comprar, nós vamos adquirir, nós vamos fazer exercício de quê? De comprar uma roupa fria para os tempos de lá. Porque aqui no Brasil a gente sabe que é inverno rigoroso. Pela primeira vez parece que nevou no sul esse ano, né? Mas não é normal isso aqui para a gente. Nós somos um país tropical. Então, os espíritos vêm e falam, aqui no plano espiritual é assim, é assado, está lá, o céu e o inferno, está aí essa gama de livros nos esclarecendo, está aqui a base científica no livro dos médiuns, nos explicando a nossa relação, mas ainda assim, uma coisa é o que nós estamos fazendo agora, e a outra coisa é na hora da verdade, na grande viagem. Não tem como explicar. É de cada um. É de cada um. Não adianta estudar. É na hora da vivência. Hora do vamos ver. É a hora do vamos ver. Não é? E às vezes a gente vai achar que vai desesperar e não desespera. Às vezes a gente acha que vai passar tranquilo e na hora desespera. É muito interessante, porque a vida, com algumas circunstâncias, são assim. Uma ansiedade de algum evento que vai acontecer, de que nós vamos participar. E a vivência é uma outra coisa diferenciada. Então, esses objetos, né, como eu falei do óculos, que essa pessoa tem, como Kardec fala no item 116 aí para trás, da bicorporeidade, da caixinha de rapé, que o espírito estava utilizando, com detalhe, esse espírito lá, ele estava vivo. Ele estava vivo. Realmente, um processo de bilocação, ou bicorporeidade, em que ele sentou na cama de uma senhora que estava doente. E que nos esclarece Kardec, é muito interessante. Ela conhecia os fenômenos espíritas. Que ela estava doente. Não estava sozinha em casa, a porta fechada. Aí aparece um homem sentado na sua cama. Ô Roberto, eu não sei se cabe agora, mas você pode responder no final. Só para eu não esquecer, né? Sim. Já que você citou esse fenômeno do rapé e bate nos vestuários e nos objetos. Você não precisa responder agora, se não quiser. Mas é uma coisa que fica na cabeça de muito espírita. E já ouvi muitos espíritos mediúnicos. Não durma despido, não. Não durma nu, não. Porque quando você se emancipar do corpo, você vai adentrar a dimensão espiritual do espírito. Você responde agora no final. Fica a seu critério. Agora, a gente já tem capacidade de responder o que o corpo físico tem a ver com o corpo perispiritual? O que estabelece os padrões na vida, na outra dimensão? A mente. Porque a Dona Ivone vai falar de um senhor de 1930 que participava do centro dela, e ele faz uma descrição de quando ele desencarnou. Então ele estava numa casa muito agradável, pouco barulho, ouvia o som dos pássaros, e aí ela faz um adendo, né? Uma nota de rodapé. Quando em vida ele gostava muito de pássaro e criava até canarinho, que era comum naquela época. Hoje em dia já é proibido isso, né? Mas era comum em gaiolas. Então o ambiente externo não deixa de refletir o ambiente externo da convivência, da atualidade, da vida aqui na Terra. E aí a mãe dele apareceu. Quando a mãe dele apareceu, aí que ele se tocou. Opa, minha mãe já morreu.
Então ele relembra as últimas etapas da vida dele. Aí ele se vê no caixão, vê o pessoal chorando. Aí ele diz assim: levantei-me e peguei um cigarro para pitar. Depois peguei o jornal e li as notícias do jornal. Já no plano espiritual, já morto. Como? Hein? Reiterando aí, pegando o gancho aí da pergunta de Mário, eu já ouvi também que quando está de espírito, na hora do sono, em que os espíritos, aqueles que vêm nos auxiliar durante o sono, eles batem retirada. Eu já ouvi isso de um médium. Me responda aí, Sabati. Quais espíritos que batem em retirada? Os superiores, que adentram, que vem em socorro, em alguma necessidade, não é, da gente estar em vigília, né, em desdobramento, e se eles chegarem no quarto e ver a gente sem a roupa, eles batem retirada. Eu vi isso de um médium ostensivo. Me responda aí, me clareie a mente. Vamos seguir só a linha de raciocínio que Kardec tem aqui, e vamos dizer assim: então a gente deveria também tomar banho de roupa, porque vai que desencarna tomando banho sem roupa. Olha só, gente. Porque o que vai depender, Tereza, é o grau dos espíritos. Um médico que vai te atender, aí você vai para a operação. Como é que a gente vai na operação? Não tem que tirar tudo. Aí fala, não, e se morrer operado, pelado numa numa maca de operação? O médico, os instrumentistas que estão ali estão preocupados se está despido ou se não está, porque ninguém opera com roupa. Você vai despido lá. Então, aí os espíritos superiores não estão ali, né? E ainda mais, os espíritos superiores, eles não estão preocupados com o nosso corpo físico. Eles estão preocupados com a nossa essência. Eles não olham e vê a cor dos nossos olhos, o tamanho do nosso ouvido, não vê os nossos seios, não vê as nossas... Eles não preocupam com isso. Eles não têm vínculo com a matéria. Os espíritos inferiores, muitos ligados à matéria, esses sim. E isso é fato. Aí existe a escala espírita lá, a partir da questão 100, que vai começar a estudar, né, Mário? No livro dos espíritos. Essa já está sendo estudada, ainda está no metade. Acho que essa que é a grande dúvida que fica em muitas pessoas nisso aí. Então, nessa parte dos espíritos que estão bem inferiorizados, principalmente vampirizadores da energia sexual, que os médios têm medo. Se dormir nu, quando me desdobrar, encontro um vampirizador, já foi. E aí, o que vai proteger-nos dos espíritos que querem nos vampirizar? É a roupa? Então eu botei a roupa, eu estou protegido, eu tirei a roupa, eu estou desprotegido? Vamos usar a lógica. A base é a mente. Fala, Jailson. Não, para os espíritos a roupa não funciona não, eles veem a gente do mesmo jeito, sem roupa, sem nada. A roupa só serve para esconder a visão da nossa na Terra. Para os espíritos eles veem nós nu, nós como um espírito mesmo. Agora, o que Tereza falou aí, eu acredito que está na parte de reencarnação, que os espíritos estão preparando um outro espírito para reencarnar e tudo. Aí, na hora da concepção, eles saem da sala com respeito, os espíritos que trabalham nessa área aí. Isso. Vamos dizer assim, nem da concepção, porque esse é um conceito um pouco relativo. Também não sou da medicina para saber. Na hora da relação sexual, na hora da intimidade, porque a fecundação do espermatozoide com óvulo se dá na trompa de Falópio. E para ele descer, aí vira um zigoto. Para descer até no útero, levam-se horas. Então vai se dormir o casal de madrugada. Os espíritos vêm para fazer o acompanhamento até o processo chamado nidação, que é quando o zigoto ele se fixa na parede do endométrio, que é do útero. Nesse momento começa então um processo de vida. Se enquanto está lá
e o zigoto não consegue chegar até a parede do útero e fixar para começar, então, o processo de multiplicação das células e sugando o sangue da mãe, que é o alimento daquelas células que vão se multiplicando. Enquanto isso não acontece, ainda não tem concepção. O espírito não está vinculado ainda à matéria. Ele acompanha todo o processo, né? E aí, missionários da luz, reencarnação de Segismundo, nos demonstra muito isso. Exatamente isso aí mesmo. Mas, Jailson, se a gente pega sem um mínimo de reflexão no susto, às vezes a gente embarca nisso. Igual, olha só, o hábito é muito interessante. Eu, quando eu era criança, não podia deixar o chinelo virado, porque dava azar para a mãe. Não tem nada, mas até hoje eu fico cismado. Eu não deixo. Não porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Eu não sei. Se está virado, eu fico incomodado. Eu olho para o chinelo, o chinelo olha para mim. Que é a força do hábito. E como é que a gente destrói? Ah, não só é você não, tem muita gente. Eu também não gosto não. Virou a sandália, eu vou lá e desviro logo. Né? Desvira logo. Porque vai colocando isso na mente. E aí, lá na questão, a partir da 500 e pouco do Livro dos Espíritos, quando fala de processo de educação, Kardec fala que educação é justamente transformar maus hábitos em bons hábitos. Porque o hábito faz parte da nossa vida. O hábito de falar mal, o hábito de ver o mal, o hábito de ler, de escrever, de ver desenho, de qualquer hábito. Tudo que a gente faz repetidamente, a gente vai incorporando como hábito. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque ele vem devagarzinho. Você faz uma vez, duas, três, quatro, daqui a pouco, se for muito intenso, o mau hábito vai virar uma neurose. De uma neurose pode transformar num toque, que é um processo transtorno operacional obsessivo compulsivo. E aquilo vai te escravizando. E não é o físico. O que te escraviza é a mente. É a mente. Então a gente começa e não o vigiar constantemente é justamente isso. Entender quando aquilo está deixando de ser um processo natural e quando aquilo está tolhendo a espontaneidade diante da vida. Roberto, foi bem explicado aí, Itamar já botou aqui pontuado que conhecimento, você colocou tudo na base do razão, bom senso, discernimento. Então eu creio que muito, eu não vou citar nome, é óbvio, né? Mas que vem muito, eu mesmo aprendi muito de um velho médio, tão bom e querido de todos, que ele colocava o pijama, ele falou, não, a benfeitora é um espírito do sexo feminino, então quando eu só durmo com pijama, porque quando ela me desdobra, eu saio composto. Então, muitos de nós, seguindo, né, às vezes sem um certo raciocínio que você conclamou com Kardec, mas pelo hábito daquela pessoa que é conhecida, a gente reproduz, isso é muito comum, né? A gente reproduz os mais conhecidos. E vamos dizer assim, ele falar um negócio desse, pelo tempo, pela antiguidade, pela falta de estudo, vamos entender que no início, quando o Espiritismo chegou aqui, só tinha Livro dos Espíritos em francês. A primeira tradução, acho que do Trabuco, se não me falha a memória, foi tempos depois, até que isso se popularizasse. E quantos de nós temos dificuldade do processo de leitura, de alfabetização, e depois de interpretar aquilo que lê. Então, isso não é demérito dele, mas é uma coisa que hoje nós não precisamos, porque temos a oportunidade de estudo, inclusive estudo em grupo. Não significa que ele fazendo isso, o trabalho de desdobramento dele teria menos mérito ou não alcançaria os objetivos. Porque às vezes também a gente só quer apontar o dedo. Não era assim, não é assim, não é assim, não é assim. Como se eu descobri, e essa é uma prepotência que a gente não pode ter com os estudos. É descobrir, achar e começar a apontar o erro em todo mundo, porque eu sei porque eu estudei. Eu sou diferente, olha como é que eu já sou. Não pode, gente. A gente tem que tomar cuidado, porque isso cresce na nossa vida sem a gente ver. Daqui a pouco a gente está olhando para os outros achando que nós somos diferentes dos outros.
O Paulo falou isso lá da inteligência, que ela cresce dentro da gente e que ela traz a vaidade e que a gente precisa vigiar a respeito disso. E Francisco de Assis teve brigas enormes com o pessoal da inteligência, da intelectualidade. Precisava colocar em ordem. Ele falou, para seguir Jesus, eu preciso seguir Jesus. Eu preciso viver o que ele falou. Eu não preciso entender como ele fez. Não é isso que vai nos dar. Cada um tem um tempo de despertar para aprendizado. Sim. Sim. Agora, é compreender que cada um tem e nós também. Porque às vezes a gente se cobra demais. E se eu leio isso e falo assim, agora nunca mais eu posso dormir, não tem problema de um jeito ou do outro. Não, é um hábito, não faz mal. Pode dormir pelado, pode dormir de roupa, pode dormir de qualquer jeito, não tem problema. É uma questão de cunho pessoal. Os espíritos superiores, a divindade, Jesus, não está preocupado com essas coisas. A gente tem que entender, relativizar, como Jesus disse. O importante não é o que entra pela boca. Não é a matéria, mas o que sai da boca. Então, quer dizer, é o sentimento. Não é a comida nem a bebida, mas o sentimento. O que nós temos dentro do coração? Qual o nosso objetivo? O que nós estamos vibrando? Então, não para estender, Mário, mas é muito interessante já dessas coisas externas. Eu ia em centro que tinha que colocar, não podia dobrar a perna na hora de tomar o passe, porque energia isso, energia aquilo. Tá? Então, isso ainda tem muito. Há que se respeitar. Você vai num lugar, tudo bem, eu vou. Mas não é isso que determina. Senão, se eu estiver doente, deitado, eu não posso tomar a passe? Eu tenho que estar sentado em determinadas circunstâncias? Então, a gente precisa ir clareando devagar, tendo olhar de compreensão e de benevolência para com o outro. Se houver oportunidade, né, Mário? A gente esclarece. Assim, será que há necessidade? Será que o fluido só entra pela cabeça? É o único local, é a única porta de entrada da energia? Não, nós vibramos 365 graus. Inclusive a mediunidade, ela é do perispírito. O perispírito está em todo lugar. Então a gente enxerga, fecha o olho e continua enxergando, porque não é o corpo físico. E é isso que vem desnudando para a gente o Livro dos Médiuns, o estudo dele aqui, nessa questão, no item 126, Laboratório do Mundo Invisível. E aí, ele vai dando continuidade a esse processo e desmonta que necessariamente nós não levamos a matéria do nosso corpo. Mas eu vou te fazer uma pergunta então, Mário. Vamos inverter as coisas aqui. Eu desencarnei e o meu costume é andar de terno. Eu vou ter esse terno para usar no plano espiritual? Sim, é um processo inconsciente mesmo, automático. Você já automatiza aquela roupa, né? Que é o pensamento, como você já falou, e que modela nesse imenso laboratório do fluido universal, automatizou. Então é muito comum você ver as pessoas aparecerem com a roupa que mais gostava, né? Ou então os que não têm conhecimento nenhum com a roupa que foi enterrado, não é isso? Então eu compreendo assim, né? Então eu quero ouvir a sua palavra aí. Se você vai aparecer de terno, né? Se Tereza vai aparecer com vestido com saia de baiana, né? Jailson com chapéu de cangaceiro de Pernambuco. Cada um aparece com coisa que ele gosta, rapaz. Aquilo que mais ele gosta é aquilo que ele deseja, aí aparece para as pessoas que alguém. E aí tem duas coisas, né, Jailson? Uma coisa é você aparecer com determinadas características para ser identificado pelo médium. Exatamente. Outra coisa é você estar lá com os outros, não necessariamente você vai ficar com o chapéu o tempo inteiro. Pode até ficar. Mas lá não precisa, né? Às vezes essa roupagem, essas coisas, é mais para aparecer, para poder ir mediúnico ou em algum lugar que tem vidente, que tem coisa,
apresentar com aquela roupa, porque a pessoa lembra logo, às vezes a aparência, o visual assim, aí lembra isso aquilo foi fulano, ele que gostava de usar aquele chapéu, aquela calça, aquele terno. Então é mais para uma identificação mesmo essa roupa, na minha opinião, entendeu? Sim. Agora, diga, Tereza. É uma brincadeira. Já isso quer que seja reconhecido como pernambucano lá no mundo espiritual. Não, Sérgio já deu aí o chapéu. Eu não uso terno, que eu não sei nem como colocar uma gravata. Esse daí ninguém vai me ver nunca de terno. Inclusive, existe uma outra possibilidade que a gente aprende, que é a questão de aparecer com determinados paramentos para o trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, no Memória de Suicídio, os lanceiros de Maria. São soldados que vão com as lanças, com os escudos, para impor àqueles espíritos mais ligados à matéria, que sofrem a influência de ver o negócio e tem respeito. Não é interessante isso? Para a gente entender como que nós estamos, ou seja, o plano espiritual é muito parecido com o nosso aqui. E seria quase que inconcebível a gente viver neste mundo, desencarnar e ir para um local que não tem jardins, que não tem floresta, que não tem rio, que não tem casa. Muito diferente da nossa vida. E aí a gente tem N referências, desde os clássicos da época de Kardec, Ernesto Bozano, com a grande ênfase, Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos mostrando as colônias, as casas, as comunidades espirituais, tal qual nós vivemos aqui em sociedade. Porque parece que a gente desencarna e não vai ter mais ninguém próximo. Quantos milhões de espíritos estão desencarnados? E como eles se atraem, como nós atraímos, pela cultura, pela afinidade, pela vibração, pelos hábitos. Se eu gosto de futebol aqui lá, eu vou procurar quem gosta. Se eu gosto de poesia aqui lá, eu vou procurar. É uma questão natural, automática. É isso que é muito interessante. Depois nós vamos despertar. O que eu estou fazendo? Quem me trouxe para cá? Você. Os seus hábitos, seu pensamento, seu modo de ser. Ninguém leva ninguém para lugar nenhum. O livro Memória de Suicida, o Camilo Castelo Branco não foi levado. Ele vai automaticamente pela vibração, pela sintonia. E fica junto daquelas pessoas, daqueles seres humanos, daqueles espíritos desencarnados que vibram na mesma sintonia. Sentem as mesmas dores, os mesmos desejos. E passam pelas mesmas experiências. Sim? Você citou aí, citando essas criações dos objetos, de uma maneira automática, os que não sabem, e consciente aqueles que sabem, né, produzir sobre o fluido. Na mediúnica, nós temos isso no livro Domínios da Mediunidade, mas eu gostaria de exemplos. Um espírito na parte dos enfermos espirituais entram, digamos, portando um revólver, um chicote, seja lá o que for, uma arma contundente. Então, isso é possível? Como você analisa isso? Sim, perfeitamente. É a mesma lógica que nós estamos falando aqui. Só para você complementar, porque eu pergunto isso porque eu já vi de médios, né, de integrantes, né? Aqui a gente, como você falou, o processo de aprendizado, cada um está num degrau, é de ajuda a todos nós. Professor e mestre é só Jesus. Então todos nós somos aprendizes. Sim. Mas as pessoas dizem assim, não pode. O espírito disse que estava com a arma aqui. Como é que os guias vão deixar? Então explique mais ou menos isso aí. Eu vou explicar com a frase da Teresa. Cada um está num processo, numa etapa, num determinado patamar evolucional. Os espíritos superiores não nos afrontam. Senão, não precisava nem da arma, não. Eles iam falar com a gente. Você ainda está fazendo isso? Só que os espíritos superiores não são juízes. Eles não estão aqui para tomar conta da nossa vida. Eles estão para nos respeitar e, a partir do local onde que nós estamos, eles nos darão a mão para a gente se elevar.
Então, se você morreu, se você está paramentado com a arma, você vai, inclusive é uma questão perispiritual. E aí você quer ajudar ele, o que você vai falar para ele? Você não existe, você já morreu. Não, é eu aqui. Porque o perispírito é matéria. Ele vai falar que é a minha arma aqui. Ela existe. De fato. As minhas necessidades fisiológicas, a minha sede, a barba que eu não fiz, o cabelo que está crescendo. Não, nós não damos um salto de evolução pela morte. A morte realmente é um processo supernatural, tranquilo, e que não vai nos mudar, não. Instantaneamente, quase que nada. E provavelmente, diante dos nossos bons médicos, nós vamos dormir. Que seria uma coisa muito boa para um processo de transição. E aí eu vou te dar um exemplo, Mário, que está nesse livro que eu falei da dona Ivone Amaral Pereira, que é muito conhecido um caso, que ela ajuda um espírito que está dentro de uma casa, que ele tem umas galinhas, que ele tem uma horta e que ele está ali adoentado. Só que toda a casa, o quintal, as galinhas e a sua horta são processos mentais dele. Onde ele está psiquicamente existe uma casa de alvenaria como essa que eu tenho aqui, que nós estamos aí. Então ela chegou e fez o processo que a gente chama de desobsessão. Não é um nome mais apropriado, não, mas para ajudá-lo. Só que esse processo não foi em uma conversa, não. Foram mais de 2 meses. Porque ela primeiro se aproximou dele. Ô, senhorzinho. No outro dia, e começou a criar o quê? A amizade. Confiança. Depois de um determinado tempo que ele já identificou, é uma pessoa conhecida, que ela é boa, e a conversa trazia boas energias para ele se sentir bem, ela tocou. Mas você está doente, né? Ele falou, tô, meus pés estão inchados, eu não sei se era elefantíase, eu não tenho certeza do tipo de doença. Mas, por que você não vai no hospital? Se eu for, vai abandonar minhas galinhas, quem vai cuidar delas? Aí Dona vai, mas se o senhor quiser, eu posso fazer. Não acredito, você faz isso para mim? Faço. Então vou marcar. E aí marcou, os espíritos foram lá, pegaram, levaram, e desfez psiquicamente, 2 meses ou mais. Aí o espírito chega numa reunião, chega lá, muitas vezes, e eu já fui assim, porque eu também já fui jovem, já fui inexperiente. Você quer, numa sentada de conversa, quer esclarecer tudo para o espírito. Você não pode amar, você não pode odiar, você não pode fazer isso, você é um espírito, você tem que fazer isso, Jesus disse isso, tudo decorado assim, ó. Não muda nada, gente. Bendita a experiência e o tempo que a gente vai aprendendo, Mário, de ouvir o outro falar. Às vezes só dele falar ele já desarma. O espírito chegava, eu já estava querendo convencer ele. Silêncio, boa noite, o que você quer? E deixa ele falar, extravasar, abrir o coração, tirar suas emoções. Acalmou? Aí a gente faz algumas propostas, faz alguns convites. Porque quem muda somos nós, ninguém muda pela gente. Nós não vamos mudar ninguém. E como eu gosto de citar livro, Mário, é bom, voltei. Frederico Figner foi doutrinador e queria convencer os espíritos. E chegou lá sem luz, e os espíritos falaram, cadê sua luz? É a reciprocidade que a gente faz. 43 anos de doutrinação. 43, né? O primeiro que botou até hoje funciona é a editora da FEB, que ninguém queria imprimir livro espírita, ele é rico, construiu e chegou no mundo espiritual sem luz nenhuma. É por isso que eu só ando junto com Ferreira. Pelo não tenho luz, pelo menos ele clareia o meu caminho. Você falou da galinha do rapaz, não bote Sérgio para tomar conta das galinhas, não, senão ele, quando o indivíduo voltar, não tem uma, que ele come tudo. Mas eu queria aproveitar. Que é meu amigo aí. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta sobre arma, que nem Sérgio tocou aí, porque eu já tive vários desdobramentos. E no mundo espiritual,
Tem local que tem arma também lá. Tem local que é necessário o indivíduo estar armado lá. Agora, não com a intenção de como é que é, atirar em alguém ou prejudicar alguém, mas com a intenção só de intimidar alguns espíritos que só respeita se o indivíduo estiver armado. Quer dizer, eu já tive em muitos sonhos assim, em muitas atividades à noite assim, que tinha que estar armado lá para passar em certo trecho lá que era perigoso, que era assim. Eu já usei arma no mundo espiritual, já vi várias armas que ainda na Terra não chegou ainda. Tem vários tipos de arma lá, de, vamos dizer assim, energética, arma que lança uma assim, tipo uma chama assim que elimina aqueles miasmas dos espíritos que fica aqueles negros, aqueles miasmas, eu esqueci agora, mas sei que existe arma lá e eu já vi muita, não sei se é verdade, aí eu queria aproveitar essa oportunidade aí para perguntar a você. Jailson, primeiro, se você viu, quem sou eu para falar que não tem? Né? Esse é o primeiro fato, né? É uma vivência, isso vale mais do que a teoria. Agora, confirma o que a gente tem estudado, confirma o que nós ouvimos, e eu vou dar um fato aqui de Ivone. A última vez que ela suicidou, lá em Portugal, ela foi levada por hostes obsessoras para o fundo, o interior de um vulcão extinto. Lá tinha um pelourinho, ela foi amarrada e ela recebia chicotada. E aí, num determinado tempo, não fala quando, ela foi resgatada. Quem foi que resgatou a Dona Ivone do Amaral Pereira lá no fundo do abismo de um vulcão extinto, no meio dos obsessores? Inclusive ela falava que eles tinham chifre, eles tinham rabo, eles tinham tridente, igual a forma do diabo que é desenhada, né? Foi um espírito ligado à falange umbandista. Foi um espírito da Umbanda. Chegou, desceu, ela falou por uma corda, desamarrou ela, levou lá para cima do vulcão. Quem estava lá esperando? Dr. Bezerra e Charles. Entregou para eles e eles deram continuidade ao processo de reeducação, de apaziguação, de apaziguar a sua consciência, de auxiliar o seu perispírito e preparar para uma nova encarnação. Cada um no seu patamar. Cada um no seu patamar. Tinha um rapaz que foi lá no Chico, falou assim: Chico, na minha casa, era uma roça, já que nós estamos falando de roça, que começou a aparecer muita cobra. E eu preciso de uma oração, eu preciso de alguma coisa para auxiliar, para me livrar daquelas cobras. Chico pegou um papelzinho, pegou um lápis e escreveu assim. Ele falou assim: meu filho, eu não tenho capacidade para isso, mas vai nesse senhor aqui que benze, que ele vai dar um jeito de auxiliar. Ele foi, pegou a benzedura, levou para lá, depois voltou para o Chico. Sumiram as cobras, Chico. Muito obrigado pela sua orientação. Né? Quer dizer, é entender, como diz a Tereza, respeitar a evolução de cada um, e estes processos existem. E se nós não estamos aqui no mundo material, a gente tem que viver no mundo material. Aqui os espíritos não vão trazer dinheiro na porta da nossa casa, porque nós somos espíritos, que nós estamos trabalhando com o bem. Não fizeram isso com a irmã Dulce, por que vão fazer com a gente? Nós temos que trabalhar, nós temos que sustentar a nossa vida, nos alimentarmos, né? Cuidar do corpo, buscar um conforto. É o mundo que nós estamos. E, na medida do possível, compartilhar e auxiliar aqueles que estão na nossa sociedade, que estão em patamares, vivendo experiências e provas e expiações diferentes das nossas. Porque a lei da fraternidade é: eu sou auxiliado e auxilio aqueles que necessitam um pouco mais do que nós. Em última instância, o que a gente consegue entender disso tudo? O plano espiritual não tem muitas diferenças do plano físico.
é equivalente. Igual? Jamais. Não é igual. A matéria deles, diz as citações da Dona Ivone, são muito mais rígidas do que a nossa. Os sons lá são muito mais intensos. As cores são muito mais vivas. Lá é tudo muito mais bonito. Como o Jailson falou, as armas são muito mais poderosas. Roberto? Porque não afetam apenas o quê? O perispírito, que é semimaterial. Busca lá a energia do espírito, queimando os miasmas, fruto dos pensamentos que a gente tem. Fala, Marcos. Roberto, vocês estão ouvindo bem, Roberto? Pô, na internet, tá um barulho. Falhando, tô gravando, né? Vocês estão ouvindo bem, Roberto? Ou tá falhando? Tereza, tá ouvindo bem? O seu tá falhando, Mário. O seu tá falhando um pouquinho também. Roberto tá ótimo. Roberto, vocês estão ouvindo bem, Roberto, né? É o importante é ouvir. Estamos, sim. Ah, e o Então seu tá bem, agora tá bom. Então era Agora minha ficou aqui. bem. Porque eu tô gravando aqui, aí eu vi falhando aqui. Mas, Roberto, nessa fala sua, que é introdutória para. Tá muito bem sendo explanada. Vou até pedir para você continuar isso em outubro. Setembro a gente não vai ter estudo, porque vai ter só o trabalho com prevenção ao suicídio. Todos os temas de terça, quinta e de domingo serão focados na prevenção ao suicídio, já que setembro é um mês dedicado a isso. Você falou de Ivone, deve saber bem sobre isso. O nosso lar, André Luiz cita no primeiro capítulo, ele naquela região umbralina, que as roupas deles iam se rasgando. Então veja que ele não tinha conhecimento como ele plasmava, vamos usar essa palavra, roupas novas, né? Então isso é comum. Os espíritos não detêm conhecimento de nada disso que a gente está buscando aqui agora e ficam vagando com a roupa que foram enterrados, e a roupa vão se puindo, vão se rasgando. Fale sobre isso aí, por favor. Natural, porque do que é constituído, não deu tempo, mas eu vou deixar a referência aqui, ó, a Gênesis capítulo 14, sobre os fluidos. Porque tudo que não é espírito, que somos nós, é fluido cósmico universal, transformado em outro tipo de energia. Tudo que não é matéria, que não é espírito, é matéria. A matéria básica é o fluido cósmico universal, nas suas infinitas modalidades e campos de vibração de atuação. O perispírito é o fluido cósmico transformado, e as roupas também. E aí ele deixa claro que a forma de manipulação, eu vou ler a primeira frase, no item 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, e aí, para te dar a resposta, Mário, que compõem as vestes, as roupas, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então, para a gente ter uma roupa aqui, precisa de algodão ou do material sintético, precisa costurar para se transformar numa roupa. A gente usa as mãos, a inteligência e as máquinas e as linhas para isso. No plano espiritual, é o pensamento e a vontade. Se o pensamento ele não é desenvolvido, se ele não estudou como nós estamos estudando, ele vai para o processo automático. O processo automático é usou, gastou. Não é? Então, automaticamente, na medida em que ele vai usando, vai desgastando. Na medida em que vai vivendo, ele vai tendo necessidade de se alimentar, ele vai tendo necessidade de ingerir líquidos, de tomar um banho, de se refrescar, de se limpar. Mas, em última instância, na medida em que a gente vai galgando os processos de conscientização e de aprimoramento do pensamento e da vontade, a gente vai se desligando sutilmente, muito vagarosamente, desses processos vinculados à matéria que nós estamos nós agora, né? Já estamos aqui avisando, né, que Seu vai terminar. Seu microfone está desligado, Mário. Tá avisando aqui que vai desligar os 5 minutos. Então, agradeço em nome do Raio de Luz, né? Foi uma explanação aí, com profunda dedicação e conhecimento, né, do assunto. Repito a todos que em setembro
Nós vamos ter mais um estudo ainda 31, mas em setembro não vai haver estudo do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, porque vai ter um seminário feito por um amigo Osner nesses dias sobre suicídio. 4 aulas é o mês que a gente dedica. Então agradeço mais uma vez e vou pedir já de antemão, outubro você vai continuar a questão, vai esmiuçar com Kardec a São Luís, questão 128, viu, Roberto? Para você esmiuçar sobre isso e a gente bombardear você com pergunta, porque nós gostamos muito de você. Então vou pedir a Tereza que faça a prece. Felicidade, meu amigo, tenha uma noite aí de paz e trabalho com Jesus. Estou encerrando o nosso estudo, né, bem esclarecedor na noite de hoje, que possamos, não é, colocar esses conhecimentos na nossa vida diária, tirando de nossa mente, não é, com o estudo, determinadas atitudes que com conhecimento não nos cabe mais. E rogar ao Pai que derrame bênçãos sobre todos nós, sobre a humanidade,